A Armênia foi o primeiro país do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial do Estado. Lá em 301 d.C., São Gregório, o Iluminador, liderou a conversão de toda uma nação, moldando não apenas sua fé, mas também sua cultura, arte e história. Ao longo dos séculos, inúmeras igrejas foram construídas, cada uma sussurrando histórias de devoção, resiliência e beleza atemporal. Além de seus locais sagrados, a Armênia é uma terra de paisagens de tirar o fôlego. Montanhas verdes e ondulantes, rios cintilantes, mosteiros antigos empoleirados em penhascos e aldeias encantadoras congeladas no tempo criam um cenário que parece quase mágico. Se você gosta de documentários como este, por favor se inscreva. Para cada novo inscrito e comentário, estamos doando $10 para instituições de caridade que apoiam pessoas afetadas por desastres naturais e aquelas impactadas por conflitos em andamento. Também adoraríamos ouvir sua opinião. Deixe um comentário abaixo e não se esqueça de curtir e compartilhar. Seu apoio realmente ajuda nosso canal a crescer e continuar criando conteúdo significativo. E agora, de volta ao documentário. Cada canto deste país guarda uma história esperando para ser descoberta. Então, o que a Armênia tem que faz os viajantes se apaixonarem à primeira vista? Que joias escondidas estiveram esperando silenciosamente por visitantes para encontrá-las? Fique comigo e você vai descobrir as maravilhas da Armênia que poucas pessoas conseguem ver. O reservatório Azati fica na região de Ararat, na Armênia, a 1.050 metros acima do nível do mar. Foi construído no rio Azati, perto da aldeia de Lanjazati, e entrou em funcionamento em 1976. O reservatório comporta 70 milhões de metros cúbicos de água para ajudar a irrigar as fazendas do Vale de Ararat. Ao redor da água, as montanhas Yeranó se erguem, criando uma paisagem natural deslumbrante. A água muda de cor dependendo da hora do dia, dando a cada visita um visual único. O reservatório Azati é um lugar tranquilo, onde os visitantes podem desfrutar da natureza longe das multidões agitadas. A água calma e as vistas das montanhas tornam muito fácil relaxar ou tirar belas fotos. Nas proximidades, os viajantes podem encontrar alguns dos destinos turísticos mais populares da Armênia, tornando-o uma ótima parada em qualquer viagem. Antes de irmos ao próximo lugar, aqui vai uma pergunta divertida. Quantas províncias a Armênia tem? Comente sua resposta. Monges que haviam caído em desgraça um dia vieram a Sevanavank para viver uma vida de penitência rigorosa. O mosteiro foi fundado em 874 pela princesa Mariam, oferecendo um lugar. Em 1679, um terremoto devastador atingiu a Armênia e derrubou o templo de Garni por completo. Por quase 300 anos, ele ficou em ruínas, até que na década de 1970, cada pedra caída foi levantada e recolocada no lugar, uma a uma, exatamente onde havia estado. Hoje, o templo se ergue novamente, não como uma ruína, mas como um monumento reconstruído do patrimônio antigo da Armênia. O Templo de Garni está situado a cerca de 1.400 metros acima do nível do mar, com vista para o profundo desfiladeiro do rio Azati e rodeado pelas montanhas Gegão. É o único edifício colonizado greco-romano que ainda existe no território da antiga União Soviética. O templo foi construído no primeiro século pelo rei Tiridates I e dedicado a Mir, o deus armênio do sol. Sua estrutura segue o estilo clássico, com 24 colunas jônicas feitas de basalto cinza, cada uma com mais de 6 metros de altura. Arqueólogos também descobriram vestígios de fortificações da Idade do Bronze e edificações cristãs posteriores ao redor do local. O Templo de Garni mostra como a Armênia um dia esteve na encruzilhada dos impérios, mesclando a cultura local com a influência do mundo clássico. O lago Sevan parece guardar o céu dentro de si, um pedaço do paraíso aprisionado entre picos de montanhas. Uma vez que você... A 122 quilômetros de Yerevan, escondida em um estreito cânion vermelho, ergue-se um mosteiro que sobreviveu por mais de 700 anos. Noravank não é apenas antigo,
Ele foi construído em penhascos moldados pelo rio Amagu, brilhando em vermelho vivo sob o sol, como as paredes de outro planeta. O mosteiro foi fundado em 1105 pelo bispo Hovhannes, um ex-abade de Varranavank na região de Siunik. Tornou-se um importante centro religioso e cultural nos séculos XIII e XIV, servindo como residência dos bispos de Siunik. Famosos artistas armênios, como o arquiteto Ciranes e o escultor Momik, trabalharam aqui, projetando suas detalhadas esculturas em pedra e arte em miniatura. O complexo inclui a igreja de Surbi Karapet, a capela de Surbi Grigor e a igreja de Surbi Astvatsatsin, também conhecida como a Santa Mãe de Deus. Ruínas de antigas construções e katkars, ou pedras com cruzes esculpidas, ainda podem ser vistas dentro e fora dos muros do mosteiro. Hoje, Noravank permanece um dos marcos mais icônicos da Armênia, conhecido por seus únicos penhascos vermelhos e séculos de história esculpidos em pedra. 13 anos. É quanto tempo um homem ficou preso em um fosso escuro aqui em Khor Virap, e quando finalmente saiu, mudou a religião de uma nação inteira. Esta é a história milagrosa escondida por trás da beleza de Khor Virap. Muito antes de se tornar um mosteiro, este lugar era uma prisão real na borda da antiga Artashat, a antiga capital armênia fundada pelo rei Artaxerxes I. Gregório, o Iluminador, um cristão, foi jogado nesse fosso subterrâneo pelo rei Tiridates III, porque se recusou a adorar. O desfiladeiro de Garni está localizado a cerca de 23 quilômetros a leste de Yerevan, na Armênia, logo abaixo da aldeia de Garni. Este lugar lindo é protegido por lei e listado como monumento natural. No topo do desfiladeiro, você pode ver o Templo de Garni, construído há mais de 2.000 anos pelo rei Tiridates I. O templo foi dedicado a Mir, o deus do sol, e é um ótimo exemplo da arquitetura armênia antiga. Enquanto você caminha pelo desfiladeiro, vai notar imponentes colunas de basalto que foram esculpidas pelo rio Gokht ao longo de milhares de anos. Esta parte do desfiladeiro é conhecida como a Sinfonia das Pedras, por causa de suas deslumbrantes formações rochosas de aparência musical. Você pode chegar ao desfiladeiro seguindo uma estrada que desce a partir do templo, ou por um caminho de paralelepípedos que leva ao vale. Uma vez no vale, virar à direita vai te levar à Sinfonia das Pedras e a uma bela ponte medieval do século XI. Você adicionaria o desfiladeiro de Garni à sua lista de viagens dos sonhos? Deixe um 1 se você já esteve lá, ou um 2 se está sonhando em ir. Você já ouviu falar de um mosteiro esculpido diretamente no coração de uma montanha? O mosteiro de Djegard está localizado nas falésias do desfiladeiro do rio Azat, na Armênia, e é parcialmente esculpido na própria montanha. O complexo do mosteiro foi fundado no século IV por Gregório, o Iluminador, em uma nascente sagrada dentro de uma caverna. A capela principal que os visitantes veem hoje foi construída em 1215 pelos irmãos Zakari e Ivane, famosos generais da época. O mosteiro recebeu o nome de Djegard, que significa o Mosteiro da Lança, em homenagem a uma lança que se acredita ter ferido Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, o mosteiro foi danificado por invasões e terremotos, mas foi reconstruído e ampliado, incluindo várias igrejas esculpidas diretamente na rocha. Os penhascos ao redor, juntos com o mosteiro, estão agora listados como Patrimônio Mundial da Unesco, por causa de sua arquitetura única e história. As montanhas do Cáucaso são uma magnífica barreira geográfica, localizada na encruzilhada entre a Ásia e a Europa, estendendo-se do Mar Negro ao Mar Cáspio. Esta região é um farol do continente, lar do Monte Elbrus, o pico mais alto não apenas no Cáucaso, mas em toda a Europa. A cordilheira é dividida em duas partes, o Grande Cáucaso ao norte e o Pequeno Cáucaso ao sul. Geologicamente, a cordilheira foi formada pela intensa colisão tectônica entre a placa árabe e a placa eurasiana. O Grande Cáucaso é composto principalmente de estruturas sedimentares dobradas, enquanto o Pequeno Cáucaso é majoritariamente de origem vulcânica. A formação do Grande Cáucaso ocorreu durante a época do Mioceno, como parte da orogenia alpina.
Esta região é sismicamente ativa, com terremotos frequentes e poderosos, como o terremoto de Spitak, de 1988 na Armênia. O Pequeno Cáucaso e as Terras Altas Armênias juntos formam as Terras Altas da Transcaucásia. As montanhas do Cáucaso não são apenas uma fronteira natural, mas também um importante corredor ao longo da histórica Rota da Seda. Reunimos informações de muitos lugares, então se perdemos algo ou você sabe algo interessante, nos conte nos comentários. Yerevan é a capital e maior cidade da Armênia, localizada às margens do rio Hrazdan, na planície de Ararat. Ela foi habitada continuamente por quase 2.800 anos, tornando-a uma das cidades vivas mais antigas do mundo. A cidade começou em 782 a.C., quando o rei Argiste I de Urartu construiu a fortaleza de Erebuni como um centro real e religioso. Por muitos séculos, Yerevan perdeu e recuperou sua importância à medida que novas capitais eram construídas por toda a Armênia. No início dos anos 1600, o Império Safávida forçou milhares de armênios a se mudarem para o Irã, deixando Yerevan quase vazia. Um terremoto em 1679 destruiu grande parte da cidade, mas ela foi reconstruída em menor escala logo depois. Em 1828, Yerevan passou a fazer parte do Império Russo, permitindo que muitos armênios retornassem à sua terra natal. Após a Primeira Guerra Mundial, tornou-se a capital da Primeira República da Armênia e um refúgio para sobreviventes do genocídio armênio. Durante a Era Soviética, Yerevan se expandiu rapidamente, transformando-se de uma pequena cidade no centro cultural, industrial e político da Armênia. Na aldeia de Sagmosavan, na borda do desfiladeiro do rio Kasag, ergue-se o mosteiro do século XIII de Sagmosavan. O complexo foi construído sob o comando do príncipe Vati Vatiutian. Por fora, suas paredes... A estátua Mãe Armênia, em Gyumri, é uma bela mistura de escultura e arquitetura de estilo soviético, construída para homenagear aqueles que perderam suas vidas em batalha. Esta enorme estátua de bronze carrega um duplo significado. Em uma das mãos, ela segura o topo de uma antiga coluna de igreja, um símbolo de criação pacífica. Na outra mão, seu punho cerrado mostra vigilância e força diante da guerra. A Mãe Armênia, ou Mayra Yastan, é a estátua personificada da nação armênia. A estátua tem 20 metros de altura, feita de bronze sólido, e repousa sobre um pedestal de 21 metros de altura construído com pedra de tufo. Foi inaugurada em 9 de maio de 1975 para marcar o 30º aniversário da vitória na Grande Guerra Patriótica. Este marco é um local de visita obrigatória ao viajar para Gyumri. A Mãe Armênia é a personificação feminina da Armênia, localizada no Parque da Vitória com vista para a capital, Yerevan. A estátua atual foi projetada por Ara Arutyunyan e instalada em 1967. Ela substituiu um monumento dedicado a Joseph Stalin, que foi removido em 1962 após a morte do ditador. O pedestal foi habilmente projetado pelo arquiteto Rafael Israelian para se assemelhar a uma basílica armênia de 3 naves. Israelian pretendia este design porque acreditava que a glória dos ditadores é temporária. Por isso, uma fundação duradoura deveria ser construída para a nação. A estátua Mãe Armênia tem 22 metros de altura, feita de bronze fundido, fazendo com que a altura total do monumento, incluindo o pedestal, chegue a 51 metros. A estátua representa a paz por meio da força, evocando as heroínas armênias que pegaram em armas para defender seu país. Todo ano, no dia 9 de maio, milhares de armênios depositam flores aqui para homenagear os heróis da Segunda Guerra Mundial. Você sabia que este mosteiro, que fica quieto nas florestas da Armênia, foi quase completamente destruído por invasores há mais de 800 anos? O mosteiro de Hagartsin foi construído entre os séculos X e XIII. É composto por 3 igrejas, Santo Gregório, Santo Estevão e Santa Astivatsatsin, a maior de todas. O complexo também inclui um gavite, que é um tipo de salão de assembleias, e um refeitório para os monges. Hoje, Hagartsin ainda se mantém como um conjunto de edifícios históricos,
cada um refletindo a arquitetura e a fé medievais armênias. O reservatório Spandarian é um enorme lago escondido na província de Siunik, na Armênia, bem no alto das montanhas. Ele fica no topo da cascata Vorotan, no rio Vorotan, atuando como o reservatório superior deste sistema. O lago é enorme, comportando cerca de 257 milhões de metros cúbicos de água, o que o torna um dos maiores reservatórios da Armênia. Sua superfície se estende por aproximadamente 10,8 quilômetros quadrados, e a água pode atingir uma profundidade de 73 metros em seu ponto mais fundo. Ao visitar Spandarian, você pode desfrutar não apenas da impressionante engenharia, mas também da bela paisagem montanhosa que circunda as calmas águas azuis do lago. Há mais de 1000 anos, um mosteiro foi construído na borda de um dos desfiladeiros mais profundos da Armênia, e ainda está de pé hoje, intocado pelo tempo. O mosteiro de Tatev fica em um grande planalto de basalto perto da aldeia de Tatev, na província de Siunik, no sudeste da Armênia. Tornou-se a sede do bispo de Siunik e desempenhou um papel fundamental na vida econômica, política, espiritual e cultural da região. Nos séculos XIV e XV, Tatev sediou uma das universidades medievais mais importantes da Armênia, onde estudiosos estudavam ciência, religião e filosofia. A universidade também ajudou a preservar a cultura e a crença armênia durante um dos períodos mais turbulentos da história do país. O complexo do mosteiro foi danificado e reconstruído várias vezes devido a invasões, incêndios e terremotos ao longo dos séculos. Segundo a lenda, seu nome vem de um aprendiz que caiu no desfiladeiro enquanto colocava uma cruz e gritou Tatev, que significa dá-me asas. Tatev é famoso não apenas por sua história, mas também pelas vistas dramáticas do desfiladeiro do rio Vorotan ao seu redor. Imagine uma terra onde os rios esculpem vales profundos e as florestas se estendem até onde os olhos alcançam. Um lugar onde a história sussurra a partir de antigas paredes de pedra, contando histórias de reis, impérios e pessoas corajosas. Esta é Lori, um canto mágico da Armênia que parece uma viagem de volta no tempo. A região tem uma longa história, com pessoas vivendo aqui por milhares de anos. Ao longo dos séculos, muitos reinos e impérios governaram Lori, desde o reino de Urartu até a Pérsia, a Geórgia e até mesmo a Rússia. Apesar de terremotos e invasões, Lori manteve sua cultura e tradições vivas, tornando-a um lugar verdadeiramente especial. A natureza aqui é deslumbrante, com vales de rios, desfiladeiros profundos, florestas e montanhas arborizadas por toda parte. Lori também é famosa por suas deliciosas comidas locais, como romãs, damascos e pratos tradicionais cozidos em fornos de pedra. Há mais de 2000 anos, Gyumri fazia parte de um reino movimentado, um lugar onde civilizações se chocavam e culturas floresciam. A área que hoje é Gyumri foi originalmente chamada de Kumairi e foi mencionada pela primeira vez em inscrições antigas do reino de Urartu no século VIII a.C. No século V a.C., Kumairi havia se tornado um importante assentamento no reino da Armênia, conhecido por sua localização estratégica nas rotas comerciais. Com o passar dos séculos, a cidade viu a influência dos romanos, dos bizantinos e dos persas, cada um deixando para trás elementos de sua cultura. Apesar de suas muitas mudanças, a Igreja do Santo Salvador, localizada no coração de Gyumri, na Armênia, é um deslumbrante marco do século XIX. Levou 14 anos para ser construída, começando em 1858 e foi concluída em 1872, erguendo-se imponente, com uma história que reflete o espírito da cidade. A igreja foi consagrada em 1873, um símbolo da dedicação e do orgulho do povo. Dilijan, frequentemente chamada de Suíça da Armênia, é uma cidade turística de montanha, escondida dentro das densas florestas do Parque Nacional de Dilijan.
não é apenas famosa por seu clima perfeito e vistas montanhosas de tirar o fôlego, mas também guarda uma trágica lenda romântica. Disse que o nome da cidade vem do grito desesperado de uma mãe por seu filho perdido. Dilijan, Dilijan. Dilijan é lar de muitos artistas, compositores e cineastas armênios, renomada por sua arquitetura tradicional única. Historicamente, esta área era conhecida como Hofk e era um local de caça favorito dos reis arsácidas. Hoje, Dilijan não é apenas um destino turístico, mas também está sendo desenvolvida como um polo internacional de educação, atraindo tanto moradores locais quanto estrangeiros. Jermuk está localizada na província de Vayotzdzor, no sul da Armênia, a 53 quilômetros da capital Yegenadzor. No período medieval, os príncipes de Siúnia construíram uma casa de banhos aqui, considerando Jermuk como um lugar para descanso terapêutico. Por séculos, Siunik foi uma fortaleza de resiliência armênia, defendendo seu povo através de dinastias, invasões e impérios em transformação. É a província mais ao sul da Armênia, fazendo fronteira com o Irã ao sul e o Azerbaijão a leste. Nos tempos antigos, a dinastia Siúnia governou a região, traçando sua ancestralidade até Sisak, um descendente do patriarca armênio Haik. Hoje, Siunik é estrategicamente importante para a Armênia. Enquanto deixamos as montanhas e os vales para trás, as histórias do povo armênio continuam a ecoar em cada aldeia e fortaleza. Os rios ainda fluem por terras antigas, carregando memórias de reis, heróis e as lutas que eles suportaram. Igrejas e mosteiros de pedra ficam quietos, testemunhando séculos de fé e resiliência. Mercados e ruas em pequenas cidades revelam tradições que sobreviveram através de gerações. Cada caminho leva a vistas de tirar o fôlego, onde a história e a natureza se encontram em harmonia. Mesmo nos momentos quietos, o espírito da Armênia pode ser sentido no vento sobre as colinas e no calor do seu povo. Obrigado por se juntar a esta jornada pela Armênia e até a próxima aventura.